Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje com o tema os aros olímpicos. Essa atividade foi retirada do nosso livro didático do quarto ano. Atividade 5. Leia o texto. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem comigo. Vamos lá? Os aros olímpicos. Certamente, você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos. Você também já deve ter visto um dos símbolos olímpicos. Ele é formado por 5 aros coloridos e entrelaçados sobre um fundo branco. Cada aro representa um dos continentes habitados: América, Ásia, Europa, África e Oceania. Esses aros estão entrelaçados para simbolizar a união entre a humanidade, ou seja, a união entre os diferentes povos do mundo. Esse símbolo é utilizado desde 1920, quando os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Foi nesse ano que o Brasil participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Então vamos lá, nós temos aqui uma imagem onde nós conseguimos ver esta imagem dos 5 aros coloridos entrelaçados que representam um símbolo olímpico, né? Essa imagem, aí na legenda fala, né? O francês Pierre de Freidy idealizou os aros olímpicos. Foi ele quem criou. E o que esses aros significam, simbolizam, né? Eles representam os 5 continentes que são habitados, porque como nós vimos na aula anterior, a Terra está dividida em 6 continentes, porém, somente 5 deles são habitados. E aí, este símbolo representa a união entre a humanidade, a união entre diferentes povos no mundo. Ou seja, através dos Jogos Olímpicos, nós percebemos, acredito que vocês já devem ter assistido, né? Nós vemos diferentes povos de diferentes regiões, diferentes localidades unidos na prática dos esportes, né? Então, isso mostra a união, né? Entre vários povos distribuídos na humanidade nos 5 continentes, tá bom? Pensando nisso, nós temos as questões. Questão A. Pesquise informações sobre a origem dos Jogos Olímpicos e escreva um pequeno texto contando suas descobertas. Procure em livros, revistas, jornais e na internet. Onde, quando e com que finalidade os Jogos Olímpicos surgiram? Quais modalidades esportivas eram praticadas? Quem podia participar das competições? Qual era o prêmio? E etc. Professora, mas como eu vou fazer isso? Vocês podem pesquisar em jornais, em revistas, em livros, no que vocês tiverem em casa, ou se não tiver nenhuma fonte de pesquisa destas em casa, vocês vão pesquisar na internet mesmo, em sites de busca, como por exemplo no Google. Então, o que vocês vão procurar, vão pesquisar? Então, vocês vão colocar lá com qual finalidade surgiram os Jogos Olímpicos, onde surgiram os Jogos Olímpicos, quando foi que surgiu, quem podia participar, quais os esportes praticados, tinha algum prêmio para quem participava desses Jogos Olímpicos? Vocês vão descobrir isso e vão escrever no caderno. Vocês vão colocar um texto. Então, vocês podem colocar do jeito que vocês encontrarem na internet, somente copiar as descobertas de vocês, tá? Então, vocês vão fazer, primeiro, a agenda do dia. Embaixo, copie a questão A, façam a pesquisa e coloquem abaixo, para poder seguir para as outras questões. A questão B. O quadro abaixo mostra datas e cidades onde foram realizados 10 Jogos Olímpicos. Então, tem aí os Jogos Olímpicos de 1980 até 2016. Então, vocês vão observar que tem neste quadro as cidades. Em 1980, os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade de Moscou. Em 1984, em Los Angeles. Em 1988, em Seul. Em 1992, Barcelona. 1996, na Atlanta. Em 2000, na cidade de Sydney. 2004, Atenas. 2008, Beijing. 2012, Londres, e 2016, no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, em 2016, o Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos. Pensando agora neste quadro e
Relembrando a nossa aula da semana anterior sobre os continentes, nós vamos para as questões. Primeiro, aqui no primeiro pontinho. Com a ajuda de um atlas geográfico, identifique os países e continentes onde estas cidades se localizam. Então, nós vamos lá. Eu coloquei para vocês o mapa mundi, que é este, tá? Se vocês tiverem dificuldade de enxergar os nomes dos países, vocês podem fazer a busca também na internet. Coloca lá, mapa mundi, na internet. Se vocês encontrarem uma outra imagem que esteja com a resolução melhor para vocês, podem utilizar. Ou se vocês tiverem um mapa em casa impresso, que facilite também podem utilizar, tá? Então, vocês têm um mapa. E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês têm que identificar, por exemplo, aqui. Em 1980, os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade de Moscou. Eu preciso descobrir onde é que fica Moscou, em qual país que fica Moscou, e eu também preciso descobrir em qual continente que fica Moscou. Então, vamos lá. Nós vamos ter acesso ao nosso mapa e aí nós vamos procurar a cidade Moscou. Ou se vocês quiserem pesquisar na internet em qual país está localizado Moscou, também não tem problema. Então, vamos lá. Moscou fica na Rússia. A Rússia está aqui em cima. Este é o trecho onde está Moscou, na Rússia. Eu já descobri então que Moscou fica na Rússia. Que continente é? A Rússia está em qual continente? Eu coloquei aqui também o nosso mapa da semana passada, da nossa atividade da semana passada. Olha lá, o mapa da semana passada nós vimos que a Rússia está aqui e aqui é amarelo. E amarelo é na Ásia. Então, vocês vão responder com a ajuda de um atlas geográfico, identifique os países e continentes onde essas cidades se localizam. Vocês vão fazer uma lista no caderno. Então, vocês vão colocar assim, ó. 1980, traço, Moscou, traço, qual é o país? Rússia. Escreve Rússia na frente, traço, qual é o continente? Ásia. E aí, vocês vão colocar. Mesma coisa com os outros. 1984, vocês vão pôr na linha de baixo, Los Angeles. Los Angeles está em qual país? Confere lá no mapa mundi em qual país está ou pesquisa na internet em qual país está Los Angeles. Descobriu? Confere no mapa da semana passada em qual continente que está. Confere na legenda o nome do continente e aí completa a resposta. Vocês vão fazer isso com as 10 cidades que estão aqui no quadro. Combinado? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida de como fazer isso, podem me perguntar que eu vou auxiliando vocês, certo? Então, vocês têm que fazer a listinha, já tem o ano e a cidade. Vocês vão colocar o país e qual continente. Depois, em qual dos 5 continentes habitados não foram realizados os Jogos Olímpicos entre 1980 e 2016? Vamos olhar lá os nossos continentes. Nós já vimos que não tem a Antártida, porque a Antártida não é habitada, tá? A Antártida aqui embaixo, ó, não é habitada, ninguém mora lá. Então, nós utilizamos nessa atividade somente esses 5 continentes. América, Europa, Ásia, Oceania e África. Quando vocês terminarem esta questão aqui, ó, do nosso quadro, vocês vão ver que tem um continente que não apareceu. Vocês vão me falar qual é ele. Qual é o continente que nunca teve nenhum jogo olímpico, certo? É um só, que não vai aparecer na questão anterior. Então, para responder essa última questão, tem que estar com essa questão aqui pronta. Combinado? Como eu falei para vocês, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Façam com calma e vocês nessa atividade podem utilizar a internet, sites de busca, o Google ou livros, revistas, o que vocês tiverem disponível para pesquisar e conseguir localizar as respostas. Combinado assim?
Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula!